Muita gente tem dificuldade em português. Então, se você consegue aprender português a ponto de se destacar positivamente nessa matéria, você está muito na frente da grande maioria das pessoas. Gabaritar português é o que vai fazer você sair na frente assim, ó. Meu nome é Mário e seja muito bem-vindo ao meu manual concurseiro. A grande dificuldade das pessoas com português está na quantidade de informação, na quantidade de regra. E aí um monte de coisinha junta tudo e vira aquele mulão de coisa que você não entende nada. Por isso é muito importante que na hora de estudar português você comece bem pelo comecinho, lá no sexto fundamental, na escolinha da Tia Teteca, onde você aprende o substantivo, adjetivo, advérbio, que aí você vai começar a entender as pequenas regras do jogo. São essas coisas pequenas que vão construir a base forte para você subir o resto do seu conhecimento em cima dessa base e não desmoronar. Se essa base não estiver forte, se você não souber as características dessas coisas pequenas, quando chegar a hora de você estudar assuntos que sejam mais complicados, vai embolar tudo. Você vai ficar completamente confuso, vai achar que é um burro, vai ter vontade de desistir e vai pensar, meu Deus do céu, português é muito difícil. Português não é difícil, você só está estudando do jeito errado. Essa parte da matéria que estuda as classes de palavras e como as palavras funcionam separadamente se chama morfologia. Esse começo morfo é um prefixo grego que significa forma. Então a primeira coisa que você vai estudar é a forma das palavras, a morfologia. Depois que você aprender como as palavras funcionam separadamente, está na hora de juntar. A junção dessas palavras se chama sintagma. É por isso que o estudo de como as palavras se relacionam umas com as outras se chama sintaxe. É estudando a sintaxe que você vai pegar as palavras separadas, os substantivos, os adjetivos, os verbos, os advérbios, e você vai colocar tudo isso numa coisa só. Só que para saber qual é a função de um pronome dentro de uma frase, você precisa primeiro saber o que é um pronome. É por isso que a morfologia vem antes da sintaxe. Morfologia, estudo das palavras separadamente. Sintaxe, estudo das palavras dentro da frase. Agora, como você vai fazer para estudar essas coisas? Primeiro, você vai precisar de um material. Pode ser um material de cursinho, pode ser um vídeo do YouTube, pode ser um livro de ensino médio que você tem em casa do primo, do tio, do sobrinho, do filho. Você precisa estudar a teoria e colocar em prática. Não tem jeito. Você vai pegar o livro lá e vai ler a parte da matéria que fala dos substantivos. Substantivo comum, substantivo abstrato. Depois que você estudar esses pedacinhos da matéria, o que você vai fazer? Exercícios para esses pedacinhos da matéria. E aí você vai ficar bom em substantivo. Aí você vai estudar verbo. Aí você vai ficar bom em verbo. E assim vai. Até que vai chegar um ponto em que o próprio conteúdo, o livro que você vai estar usando, ele vai deixar a morfologia de lado e vai entrar na sintaxe. E aí, meu amigo, a cobra vai fumar, o pau vai cantar, o bagulho vai ficar doido. Porque você vai começar a misturar verbo, advérbio, substantivo, adjetivo. Elas vão ter funções sintáticas dentro da sintaxe. Então o substantivo vai virar um sujeito, mas ele não deixa de ser substantivo. Morfologia é uma coisa, sintaxe é outra. Tá vendo como a coisa começa a embolar? Então, para você não ficar embolado na hora de estudar a sintaxe, as relações entre as palavras, você precisa estar muito bom na morfologia, as palavras separadamente. Além disso, vem caminhando também a ortografia, que você não pode deixar de lado. O uso correto da vírgula, o uso correto dos porquês, regras de acentuação, o que se escreve com S, o que se escreve com Z, e como você treina isso? Lendo um livro antes de dormir, uma notícia de um site de notícias, e é ler com olhos de, poxa, essa palavra escreve com S, maneiro, essa palavra escreve com Z. Fazendo isso, colocando a leitura dentro da sua vida, a sua vida vai ficar muito mais fácil. Porque você vai começar a ver na prática as coisas que você está estudando na língua portuguesa e, ao mesmo tempo, você vai construir conhecimento para fazer uma boa prova lá na frente. Agora, presta bastante atenção. Esse processo, ele vai demorar. Ele não vai acontecer em uma semana, em 2 semanas, em 1 mês. Provavelmente ele vai demorar mais que isso. E é por esse motivo que você não pode fazer inscrição no concurso que abriu a inscrição agora, começar a estudar e esperar que você tenha um bom resultado. Isso é uma coisa que você precisa ir construindo aos poucos, principalmente no estudo de língua portuguesa, que é uma matéria complexa, difícil. Então, na hora de escolher um concurso para estudar,
Não escolhe um concurso que está chegando daqui a pouquinho, daqui a um mês, daqui a 2 meses, porque isso é dar um tiro no seu pé. Você não vai ter tanto tempo para estudar, você nem sabe direito como estudar. Fica tranquilo que eu estou aqui para te ajudar. Então, se você está gostando desse conteúdo, curte o vídeo para eu saber que o vídeo está bom. E outra, você precisa treinar o que você está aprendendo. Então, você vai fazer teoria, questões. Teoria, questões. Até que vai chegar um ponto em que você viu toda a matéria que tinha para ver de português. Quando você terminar de estudar toda a matéria, você vai começar a fazer exercícios de toda a matéria. E você vai ver que tem pontos que você erra mais e pontos que você erra menos. Os pontos que você erra menos, tudo bem, ótimo, maravilhoso, não tem com que se preocupar. Agora, os pontos que você erra mais, você precisa voltar lá na teoria, seja no seu cursinho, na sua gramática, e ver por que você está errando. As questões em português ou em qualquer matéria, elas vão ser o seu termômetro. Quando você estiver fazendo uma questão e você errar uma questão, você não é burro, isso não é o fim do mundo. O que está acontecendo é que aquela questão está dizendo para você que você precisa estudar mais aquele assunto. Quanto mais questões você fizer, mais matéria vai ter dentro daquelas questões e você vai perceber cada vez mais quais são os pontos da matéria em que você está bem e quais são os pontos da matéria em que você não está bem. Os pontos da matéria em que você está bem, você continua fazendo questões. Os pontos da matéria em que você não está bem, você volta lá no seu material e você descobre por que você está errando. E aí você ataca os seus erros. Primeiro você construiu uma base de conhecimento com morfologia, aprendendo o que são as classes de palavras separadamente. Depois você veio e jogou mais conhecimento em cima, a parte da sintaxe, que você aprendeu como as palavras se relacionam entre si e como você constrói o sentido de uma frase, o sentido de um texto e por aí vai. Então, a partir daí, fica fácil fazer a interpretação de texto e quanto mais interpretação você fizer, quanto mais leitura você fizer, mais você vai aprender ortografia, regras de acentuação, uso da vírgula, isso vai entrando em você automaticamente conforme você lê. Até que vai chegar um momento em que você vai estar bom em língua portuguesa, em que você vai olhar e vai saber por que aquela vírgula está ali, por que aquela palavra se acentua. Tudo isso vai vir aos poucos, fruto do seu esforço, fruto da sua dedicação. E é estudando desse jeito, e é fazendo muitas questões, e é aprendendo com os meus próprios erros, que eu consigo um resultado que nem o que está aparecendo nesse vídeo aqui, que é o que eu quero que você consiga também. Então toca aqui, assiste o vídeo e a gente se vê por aí concursado em algum órgão qualquer.